O exercício 11. Vamos ler. Também não tem 13, aliás, né? Exercício 13. Ele também não tem desenho. A gente tem que fazer o desenho para resolver. Então, o que diz o exercício 13? Calcule o comprimento da sombra projetada por um poste de 6 metros de altura no instante em que os raios solares que incidem sobre ele formam com o solo horizontal um ângulo de 60 graus. Então é o seguinte, vamos lá. Ele quer o comprimento da sombra. Vamos aqui exemplificar. Vou usar a minha folhinha aqui de novo. Tá? Deixa eu fazer um risco aqui para não confundir. Bom, nós temos aqui um poste que foi dado e a sombra, né? Então a gente pode exemplificar esse enunciado dessa forma aqui, formando um triângulo retângulo. Essa aqui é a altura do poste que foi dado como 6 metros, né? Como o enunciado diz ali, ó. Calcule a sombra projetada por um poste de 6 metros. O interessante aqui é o seguinte, ó. Pensa que aqui seria a luz. Quando a luz incide sobre esse poste, ela faz a sombra, que é essa parte aqui de baixo. Então é isso que ele quer saber, tá? Porque ele fala, ó, no instante em que os raios solares que incidem sobre ele formam com o solo um ângulo de 60 graus. Então, com o solo forma um ângulo de 60 graus. Calcule o comprimento dessa sombra. Nós vamos colocar o nosso x aqui, tá? O x, então, vai ser o nosso cateto adjacente. Então, nós temos o ângulo, nós temos o cateto oposto, e nós queremos saber o cateto adjacente. Se tem o cateto oposto, quer saber o cateto adjacente, a gente vai ter que usar a fórmula agora da tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus, que é o resultado do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como eu já disse em outras aulas, nós temos que saber, né? Nós temos que decorar o seno e cosseno e tangente de 3 ângulos, que são chamados de ângulos notáveis, que é o ângulo de 30, vou até colocar aqui, o ângulo de 30, o ângulo de 45 e o ângulo de 60 graus. Nós temos que saber o seno, cosseno e tangente desses 3 ângulos, tá? Depois nós vamos ter essa tabelinha, tudo certinho, mas isso aqui tem que ser decorado, porque geralmente não vem nos exercícios esses dados, a gente tem que decorar, tá? No caso da tangente de 60 graus, a tangente de 60 graus, ela é 1,73. É o valor da tangente de 60 graus. Tá ok? A gente vai ter essa tabelinha depois aí, mas esse é o valor da tangente de 60 graus. Então é esse valor que a gente vai usar. Então a tangente de 60 é 1,73, o cateto oposto é 6 e o cateto adjacente é o que eu quero saber. O resultado dessa conta, então, será 6 dividido por 1,73, que terá como resultado 3,46. Então, o resultado disso aqui é 3,46 metros. É essa o tamanho da sombra gerada, ok? Esse exercício 14, ele é um pouco extenso, tá? E, mais uma vez, nós vamos precisar ter como dados, né, seno, cosseno e tangente do ângulo de 60 graus, seno e cosseno e tangente do ângulo de 45. Então, eu vou exemplificar aqui, para a gente ter já no vídeo, para a gente consultar, né? Vamos fazer dos 3 ângulos, beleza? O seno de 30 graus, ele é 0,5. A medida do cosseno de 30 graus é igual a 0,86. E a tangente do ângulo de 30 graus é igual a 0,57, tá? A medida do seno, deixa eu apagar aqui. A medida do seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30, né? A gente já viu isso dentro de um triângulo retângulo. O seno e o cosseno, eles se alternam, né? O cosseno de 60 graus será dado por 0,5, é igual ao seno de 30.
E a tangente de 60 graus é igual a 1,73, ok? Então, nós temos aí essas medidas, depois a gente vai construir uma tabelinha com elas, porque também temos a forma fracionária dessas medidas, que também é importante a gente decorar. O de 45 graus, ele é mais simples, né? O seno de 45 graus é igual à medida do cosseno de 45 graus, as duas medidas são a mesma e são iguais a 0,7. E a tangente de 45 graus, ela mede 1, tá? Então, nós temos esses três ângulos com as suas medidas, é importante decorar, beleza? Então, a partir disso, a gente vai fazer aqui o exercício 14, tá? Vamos lá, o que diz o exercício 14? Determine as medidas. BC, ele quer saber essa medida maior aqui, vamos chamar ela de X, e ele quer a medida AC, vamos chamar aqui de Y. Porém, aqui tem um detalhe, esse exercício ele dá um pouco de trabalho, que ele é extenso. E ele pede também o seguinte, ele pergunta se o triângulo, se esse triângulo ABC ele é retângulo. Essa pergunta não precisa da trigonometria para responder, a gente só precisa da soma dos ângulos internos. Veja bem, se nós temos um ângulo aqui de 60 graus, um ângulo aqui de 45 graus, isso dá um ângulo, né, se somarmos os dois aí, de 1,05 graus. Para completar esse ângulo A, nós temos que chegar a 180. Logo, esse ângulo A ele mede 75 graus. Triângulo retângulo tem ângulo de 90 graus. E aqui nós não teremos nenhum ângulo de 90 graus. Nesse ABC não teremos. Logo, a resposta já aqui, ó. ABC é triângulo retângulo? Não, ele não é, tá? Agora vamos para a parte da trigonometria. Muito bem. O exercício pede para a gente calcular esse BC e calcular esse Y. Só que nós vamos ter que calcular quase que todas as medidas aqui. Nós vamos ter que calcular essa medida, que eu vou chamar de Z. Nós vamos ter que calcular essa medida, que eu vou chamar de W. E nós vamos ter que calcular essa medida aqui, que eu vou chamar de, sei lá, de A. Tá? Então, nós temos que calcular A, W, Z, Y e X. Ok? E aí, vamos usar o que nós sabemos de trigonometria para calcular cada um deles. Veja bem, eu vou desenhar aqui do lado, na folha, esse primeiro triângulo aqui, ó. Vou separar os triângulos, tá? Vou desenhar esse triângulo aqui, onde aqui é a letra D, né? Eu vou desenhar o triângulo ABD, onde esse lado mede 60 graus, esse aqui mede 8, aqui nós temos uma medida Z e aqui nós temos uma medida W. E vou desenhar também aqui do lado a outra parte do triângulo, certo? Que também é um triângulo retângulo, onde nós temos o vértice A, o vértice D e o vértice C, onde eu chamei essa medida de A e essa medida de Y, tá? E esse ângulo aqui é o de 45 graus. Veja bem, eu tenho aqui, ó, nesse triângulo ABD, nós temos o ângulo de 60 graus e a hipotenusa, que é 8. Bom, então nós temos aqui nesse triângulo, né, o ângulo de 60 graus, a sua hipotenusa, e nós estamos querendo descobrir o cateto oposto e o cateto adjacente. Então a gente consegue fazer isso, porque nós temos os dados aqui, né, do ângulo de 60 graus, ó, nós temos o seno, cosseno e a tangente, então a gente consegue. Vamos fazer o cateto oposto. O cateto oposto, a gente vai usar a fórmula do seno. Seno de 60 graus é o cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa. O seno de 60 graus é 0,86. O cateto oposto é o Z e a hipotenusa é 8, certo? Então, a medida Z vai ser igual a 8 que multiplica 0,86. Que a gente vai fazer os cálculos e vai chegar no seguinte resultado. 8 vezes 0,86 é 6,88.
Então, nós já temos a medida aqui, deixa eu mostrar, já temos a medida aqui desse Z. Vamos calcular o W, que é o cateto adjacente. Então, eu vou usar a fórmula do cosseno de 60 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O cosseno de 60 graus é meio. O cateto adjacente é o W e a hipotenusa é 8. Logo, o W será 8 vezes 0,5. O W será igual a 4, né? Nós temos aqui, então, a medida W. Joia. Vamos agora para esse triângulo aqui, ó, o triângulo de 45 graus. Nós já descobrimos esse valor, que é 6,88. Tá? Que a gente acabou de descobrir o Z. Aqui também é o Z, a mesma medida. Para descobrir, então, a hipotenusa, nós podemos usar a fórmula do seno de 45. Seno de 45 graus é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. 0,7 é igual a 6,88 dividido por y. O y será dado por 6,88 dividido por 0,7, que fazendo os cálculos aqui, a gente chega no seguinte valor, 6,88 dividido por 0,7, 9,82. Nós chegamos aqui nesse valor de 0,82. Para resolver aqui o A, que é o cateto adjacente, então a gente usa o cosseno. Cosseno de 45 graus, ou melhor, vamos até tirar isso aqui, ó. Como nós temos o cateto oposto já, e eu quero saber o cateto adjacente, é bom a gente usar a fórmula da tangente. Isso é mais fácil, ó, porque eu sei o valor da tangente de 45. Cateto oposto por cateto adjacente. A tangente de 45 é 1, facilita nossos cálculos, né? Então, é 6,88, que é o cateto oposto, dividido por A. O A é igual a 6,88. Achei a minha resposta, que é o Y, que ele pede, a medida C. Então, esse aqui, ó, o Y é igual a... Perdão. O Y é igual a 9,82. Está aqui o resultado do Y, né? E ele quer saber a medida do segmento BC. O segmento BC é A mais W, como a gente tinha feito, né? Aqui, ó, é o A mais o W, certo? O W nós descobrimos que vale 4 e o A vale 6,88. Logo, a medida BC procurada vai ser igual a 10,88. Esse exercício é um pouco extenso, porque tem que calcular todas as medidas do triângulo. Calculamos aqui a resposta Y, que é o lado AC, né? E calculamos aqui o A mais W, que eu chamei, que é a medida BC do triângulo procurado. Ok?